Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de rolamento, né? Hoje a gente vai estar falando sobre coeficiente de vida do rolamento, né? Esse aí que foi o pedido de um colega, né? Que enviou um e-mail, né? Para o canal, né? E ele é um tema bem interessante, né? Esse vídeo que a gente vai fazer, ele é introdutório, né? Para falar desse aspecto, né? E a pergunta do colega era muito ligada ao seguinte, né? Por que existem rolamentos com valores tão diferentes, né? No que diz respeito aí a compra, né, do mesmo, né? E um dos fatores que fazem com que esses valores eles alterem muito é justamente esse coeficiente de vida, né? Porque ele leva em consideração, obviamente, características de construção do mesmo, né? Esse coeficiente, como vocês podem estar vendo aí, né, ele é chamado de FH e ele vai de menor que 3 até maior que 6, né? E cada um desses aspectos ele leva em consideração características de uso do rolamento, né? Ou seja, desde rolamentos que são utilizados pouco, né, pouco tempo aí, no caso com base na vida útil do equipamento em questão o qual o rolamento está inserido, né, está montado, né, até equipamentos que têm uso constante do rolamento, né? Então, quanto maior o uso do rolamento, né, diariamente, enfim, né, esse fator FH ele é maior, né? Ou seja, tendendo aqui a ficar entre 4 a maior que 6. Né? Então, isso é que leva em consideração. E quando você vai fazer um projeto de um mecanismo, né, e vai ter uso de rolamento, né, um dos cálculos importantes é justamente esse do fator, né, que é justamente para saber se, com base no equipamento que você vai estar utilizando, qual o tipo de fator, né, de uso que você vai estar utilizando, vai estar executando, né, colocando no cálculo para justamente ter a sua aplicação, né. Aqui a gente tem justamente um exemplo, né. Aqui a gente tem uma condição de trabalho menor que 3, né, ou até 3, né, que leva em consideração justamente o uso esporádico ou curto período. Né? Então você vê aqui que é utilizado em pequenos motores, né, para aspiradores, máquinas de lavar domésticas, né, ferramentas elétricas, ou seja, são máquinas que você tem uso, não tem uso constante. Né? Por exemplo, se você for utilizar uma máquina dessa daí, você provavelmente não vai estar utilizando ela constantemente durante o dia. Né? Você vai estar utilizando ele ali realmente com esse fator baixo. Agora, exemplo, esse segundo exemplo aqui, que ele já leva em consideração a condição de 6 para mais, né? Uso contínuo por longos períodos ou acima de 8 horas diárias, né? Máquinas para a indústria de papel. Né? Aqui são exemplos, né? Tanto esse aqui do fator de 3 para menos, né? Ou desse aqui de 6 para mais, são apenas exemplos, levando em consideração o tempo, né, que esses equipamentos são utilizados. Né? Então, para você ver como é importante o uso desse fator. Próximo vídeo sobre rolamento, a gente justamente vai estar calculando, né, para saber qual fator você deve considerar ali para a compra, né, do rolamento a ser inserido no mecanismo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo de análise de rolamento, né, falando referente ao coeficiente de vida nominal, né, do rolamento. A gente dividiu em duas partes esse vídeo, né, onde nesse vídeo a gente vai estar falando sobre as características gerais do mesmo, né, e com base nesses dados a gente vai estar justamente realizando o cálculo, né, desse coeficiente de vida nominal no próximo vídeo. A gente já teve um vídeo inicial, né, que foi um vídeo introdutório falando, né, sobre as considerações que envolvem o coeficiente de vida nominal do rolamento. Bom, vamos lá. A gente vai estar realizando essa análise, né, com base numa situação problema onde o nosso objetivo é justamente determinar o coeficiente de vida nominal, né, do rolamento 6007ZZ. Né? As dimensões desse rolamento, né, o furo do rolamento, né, o diâmetro do furo, 35 milímetros, o diâmetro externo do rolamento, né, que é o alojamento para o mancal, 62 milímetros, e a espessura dele 14 milímetros. Né? Esse rolamento ele é do tipo uma carreira de esferas, né? ZZ identifica aí que ele é justamente blindado, né? E com base na codificação dele, a referência é o 6 identifica que ele é um rolamento fixo, né? Com a carreira de esferas. Né? O 0 na sequência representa que ele é a série de diâmetro 0. Referente à série de diâmetro, né? Isso indica justamente o espaçamento que tem entre, né, os valores, né, dos rolamentos que iniciam aí com 0 na sequência do número que identifica o tipo dele. Né? Exemplo, se fosse um rolamento 6107,
né, ou 6008, ou 6009, ou 6006, existiria um espaçamento, né, padronizado, né, entre os valores dimensionais desses rolamentos seguindo essa série específica. Bom, o 07 faz uma referência ao diâmetro nominal do rolamento, né, aí falando aí com base no furo do rolamento, né, e para a gente fazer esse cálculo, né, da vida nominal, a gente precisa da aplicação dos esforços que ele vai estar sofrendo, RPM e a carga radial. Né? No caso, a gente vai estar supondo justamente que a RPM aplicada ela é de 1.200, né, e a carga radial de 4.000 newtons, né? Então você precisa saber qual é a RPM e a carga que o rolamento ele vai estar sujeito para poder calcular o fator, né, de vida nominal do rolamento, tá bom? Então RPM 1.200, a carga radial 4.000 newtons, que equivale a 407 kgf, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre análise de tolerância dimensional, né, a tolerância que a gente vai estar verificando especificamente essa aqui indicada, né, 30 mais 7 milésimos de milímetro, né? Então é essa referência aqui, né, que a gente tem aí para tolerância, 30 mais 0,007, né, milímetros, né, os 7 milésimos de milímetro. E no que diz respeito à análise, o que acontece? A gente precisa pegar o valor máximo, mínimo, e o intermediário, né, e o campo, né, de tolerância. São esses 4 dados, né? Vamos primeiro aqui para o valor máximo da tolerância. No caso, como ele é 30 mais 7 milésimos de milímetro, então significa que o valor máximo dessa tolerância aqui é 30,007. O que significa esse valor máximo? Na análise de uma peça que vem esse valor ou na fabricação da mesma, significa que quando você for medir essa peça, ela vai ter que ter no máximo 30,007, né? Ou seja, qualquer valor fora dessa especificação, a peça vai estar errada, né? Então, o próximo ponto, o mínimo, né? O mínimo ele vai ser justamente 30 menos 0. Aí você diz, pô, por que 0? Isso aí é por causa da norma, né? Ou seja, já é convencionalmente indicado pela norma, né? Se a gente fosse pegar a característica desse valor 30 mais 7 milésimos de milímetro, né, o correto, ou melhor, né, didaticamente o mais fácil de interpretar seria 30 mais 7 milésimos, 30 menos 0. Né? Só que menos 0 ele não vai ter característica de informação relevante para o processo. Então chegou a ficar convencionado eliminar, né, o menos 0 quando ocorresse essa informação. Do mesmo caso, vamos supor que fosse 30 menos 0,007, né, ou 30 menos 7 milésimos de milímetro, né, e não tivesse nenhum valor para mais. Ou seja, ele teria relação também para mais 0, né, ou seja, mais 0,000. Só que não precisa ter essa informação, né? Então já fica convencionado a subentender que esse valor é 0. Então para o mínimo a gente vai ter 30 menos 0, que vai dar igual a 30,00. Para o valor intermediário, que é o valor intermediário, significa justamente, né, o valor mais confiável, né, para a fabricação da peça, né? Ou seja, entenda que se a peça ela ficar com 30,007, ela está ok. Se ela ficar com 30,000, ela também está ok, mas se você observar, se ela for um pouco para mais ou um pouco para menos, ela já vai estar fora da medida, né? Então o valor intermediário vai ser justamente a soma do máximo e mínimo dividido por 2. Então se a gente somar 30,007 mais 30, a gente vai ter 60,007, né? Então esse aqui seria a soma dos dois. Ele dividido por 2 daria justamente o valor de 30,0035, né? Então deixa eu colocar aqui do lado 30,0035, né? Então esse seria o valor mais confiável, né, para a peça, né? 30,0035, né? Então veja que ele tem a mesma proporção tanto para mais como para menos, né? Então ele é de fato o valor intermediário. E o outro é o campo de tolerância. O campo de tolerância é justamente essa base aqui, né, do 0,007, né? Ou seja, é a amplitude,
né, do processo. Então, nesse caso aí, só é subtrair o máximo pelo mínimo. Então, 30,007 menos 30 vai dar exatamente 0,007, ou seja, essa é a amplitude que a gente tem um campo de tolerância. Essa amplitude ela vai nos dar o quê? O valor da complexidade, ou a indicação da complexidade da fabricação da peça, né? Ou seja, quanto maior esse campo, mais fácil vai ser de fabricar. Quanto menor, mais preciso vai ser de fabricar e, consequentemente, mais difícil, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!